Continuando, temos mais dois tipos de ângulos para ver. Temos ângulo interno e ângulo externo. Quando se fala em ângulo interno e ângulo externo, está se falando em um polígono fechado. Polígono fechado, ele começa num ponto e termina no mesmo ponto. A exemplo, aqui nós temos um polígono, vários ângulos, mas está fechado. Como se fosse um terreno, um lote urbano ou rural, no qual existem vértices, esses vértices extremos com outros proprietários, e eu quero saber os ângulos internos. Esses ângulos internos, juntamente com as distâncias de ponto a ponto, geralmente estão descritos nas escrituras dos imóveis, nos títulos de propriedade, no registro imóvel ou no cartório de notas, quando ele é apenas uma escritura de posse, mas a descrição do polígono do terreno, da geometria dele, é pelo polígono, com os ângulos internos, geralmente, e distâncias, podendo em alguns casos aparecer por ângulos de deflexão e distância, podendo aparecer até por ângulos externos e distâncias, podendo aparecer também, que mais adiante a gente vai ver, por rumos e distâncias, e também azimutes e distâncias, mas nesse caso aqui são ângulos internos. A distância agora não está sendo o nosso problema, mas entender o que são ângulos internos e ângulos externos, e saber que quando se fala em ângulo interno e externo é em relação a um polígono fechado. Nesse caso aqui o polígono está fechado, ele começa no ponto 1, passando pelos pontos 2, 3, 4, 5 e chega no 1 de novo. Por isso ele é fechado, senão ele ia ficar aberto. Se fosse até o 5 nós não iríamos ter essa linha, ele ia ficar aberto, mas ele fecha no 1. Muito bem, e aí a gente vê que os ângulos internos são internos ao polígono, diferente dos ângulos externos, que é o inverso disso. Vamos ver aqui agora no próximo desenho, um pouco mais adiante. Aqui nós temos os ângulos externos, eles estão do lado de fora do polígono, mas também um polígono fechado. Retornando ao interno, vamos ver primeiramente os internos. Ângulo interno, conceito. São ângulos medidos entre dois alinhamentos topográficos. Isso se eu estou no 1, o alinhamento é 1, 2, e se eu estou no 1, o alinhamento é 1, 5. É um ângulo medido aqui. Na realidade, esse ângulo medido é um ângulo irradiado. Ele foi resultante de dois ângulos lidos. São ângulos medidos entre dois alinhamentos topográficos pelo lado interno a uma poligonal, a um polígono fechado, um polígono fechado. É obrigatório a existência de uma poligonal fechada, um polígono fechado. E variam de 0 a 360 graus esses ângulos internos. Até a década de 80 era muito medido em campo. O ângulo irradiado interno ele era medido em campo. Por quê? Porque sempre era zerado na ré e o lido navante é o próprio irradiado, porque qualquer ângulo lido navante menos zero é o próprio lido navante. Então, quando se zera na ré, o lido navante é o próprio irradiado, não precisa de cálculo. E como a medição era tudo manual e era anotado, ele já tinha o irradiado de campo, ele não precisava calcular depois, porque hoje quem calcula para nós os irradiados são os softwares. O que a gente tem que saber é entender qual é o conceito dele para poder até interpretar o resultado dos softwares hoje em dia. Mas até a década de 80 tudo era anotado e ninguém ia levar para o escritório cálculos a mais daqueles necessários. Então por isso se zerava a ré, sempre impunha-se na ré, no ponto de ré zero, para que todos os lidos navante fossem os próprios irradiados. E quando eu analiso uma escritura e tenho que, através da escritura, da geometria descrita nessa escritura, porque quando aparece a descrição geométrica numa escritura de um terreno, de um lote urbano ou rural, ela aparece através de alinhamentos e muitas vezes com ângulos internos.
e esses dados geométricos chegaram na escritura porque algum dia algum agrimensor mediu, ou algum topógrafo mediu esses ângulos em campo. Quando chega na minha mão e eu tenho que, e hoje em dia, não fui eu que medi, mas essa escritura chegou na minha mão para eu ter que interpretar essa escritura e reproduzir através da geometria que ali está descrita, eu tenho que reproduzir ou no papel ou num sistema de computador. E aí eu tenho que checar para ver se os ângulos internos que estão ali descritos fecham o polígono. Eu tenho que fazer o controle daquilo que está na escritura, para ver se a geometria que está na escritura está correta. Como é que eu faço isso? Essa é a razão da gente saber como calcular ângulos internos. Eu tenho que analisar o fechamento dos ângulos que aquele agrimensor fez e que está descrito na escritura. Será que aqueles ângulos que ele colocou na escritura, que se refere ao terreno que ele mediu, fecham? Por isso tem o fechamento, o cálculo de fechamento. Para verificar se os ângulos internos de um polígono estão consistentes, pode-se verificar o fechamento adotando a equação somatório dos ângulos internos. Significa que eu vou pegar o ângulo 1, mais o ângulo 2, mais o ângulo 3, mais o ângulo 4, mais o ângulo 5, igual a 180, nesse caso seriam 180 graus, vezes a subtração do número de ângulos, nesse caso 5, menos 2. Então, primeiro eu faço essa subtração para depois multiplicar com 180. Onde n é o número de vértices e sinal de menor i é o ângulo interno. Muito bem. Então, no caso de 5 vértices, fica muito fácil, ó. 5 vértices. O polígono tem 5 vértices, então eu pego somatório dos ângulos internos é igual a 180, que multiplica n menos 2. Somatório dos ângulos internos é igual a 180, que multiplica 5 menos 2. Porque são 5 vértices na figura ali. Somatório dos ângulos internos é igual a 180, que multiplica 3. Somatório dos ângulos internos é igual a 0, 4, 5. 540 graus. Muito bem. Aí, lendo na escritura, sabendo que são 5 vértices, e sabendo que o fechamento tem que dar 540 graus, por causa, eu sei que deu 540 porque são 5 vértices, o 540 passa a ser a referência para eu saber se o somatório dos ângulos da escritura vão fechar. Porque agora eu vou pegar cada ângulo de cada vértice que está na escritura e vou somar, e o somatório dos ângulos internos do polígono da escritura tem que fechar 540 graus, senão não fechou. Porque se são 5 vértices, tem que dar 540 graus, 0, 0, 0, 0. E eu vou pegar os ângulos dos 5 vértices que o agrimensor aquele mediu e que colocaram na escritura, e vai ter que fechar 540, senão está errado. Já começa por aí, a escritura está errada, a geometria descrita na escritura. Muito bem, e aqui tem um exemplo numérico. Tem um exemplo numérico aqui. Vejam bem aqui, ó. Calcule o fechamento dos ângulos internos do polígono abaixo. Vejam como é interessante isso aqui, ó. São 6 vértices, não são mais 5, são 6. Então, somatório, o padrão é esse aqui, ó, o padrão. A referência é essa linha aqui, ó. Quanto que tem que dar o somatório dos ângulos internos? Para um polígono de 6 vértices. Tem que dar 720 graus. Como é que eu sei que tem que dar o somatório, tem que dar 720? Porque é 180 que multiplica o número de vértices menos 2. São quantos vértices? 6. Menos 2 dá 4. 180 vezes 4. 180 vezes 4, 120. 720. Essa é a referência. Agora, eu vi na escritura que são 6 vértices. O que eu vou fazer agora?
eu vou pegar cada ângulo de cada vértice que está descrito na escritura e vou somar. E aí a minha surpresa, quando eu somei, não deu 720, deu 720,0013 segundos. Então tem erro de fechamento. A geometria que está na escritura não está consistente. Erro angular, 13 segundos. Muito bem. Esse aqui é um exercício resolvido. E aqui tem um exercício que não está resolvido e que, analogamente ao anterior, vocês podem fazer em casa. 5 vértices, 5 menos 2 vai dar 3, vai ter que fechar 540 graus. A soma desses ângulos tem que dar 540 graus. Da onde vieram esses ângulos? Possivelmente de uma escritura, de um polígono, de alguém que mediu, ou vocês mesmos foram no campo, fizeram o teste, somaram todos os ângulos. A referência é o 540. Tudo que for diferente de 540 é o erro de fechamento, na somatória desses ângulos. Muito bem, como é que funciona para os ângulos externos? Quando os ângulos são externos ao polígono. Conceito: são ângulos medidos entre dois alinhamentos topográficos pelo lado externo a uma poligonal. Fechado, um polígono. É obrigatória a existência de uma poligonal fechada. Também, é a mesma coisa. E varia de 0 a 360 graus. Cálculo do interno e externo. Isso significa dizer aqui, ó. Quando o ângulo é interno e eu preciso saber o ângulo externo, uma volta completa são 360 graus. Então, se eu pegar 360 graus e tirar esse ângulo aqui, o que sobra é o ângulo externo. E vice-versa, se eu tiver o externo e quiser saber o interno, um círculo completo é 360 graus. 360 menos o externo vai dar o interno. Então vamos ver lá aquela relação lá. Aqui, ó. Cálculo interno e externo. A diferença é com 360 graus. Ó, para cálculo do ângulo externo a partir do ângulo interno, adota-se a equação. O externo a partir de 360 menos o ângulo interno. Onde o sinal de menor é o ângulo externo. Sinal de menor é o ângulo externo. Para calcular o ângulo interno a partir do ângulo externo, adota-se a seguinte equação. Sinal de menor ângulo interno, significa que é o ângulo interno, igual a 360 menos o ângulo externo. Então é o que eu mostrei para vocês na figura. Sempre desconta de 360 e vocês vão ter. Exemplo. Calcule os ângulos externos em função dos ângulos externos. Isso aqui é muito fácil, é só pegar 360 e diminuir de cada um, eu tenho os ângulos externos. Externo 1, externo 2, externo 3, externo 4. Calcule os ângulos internos conhecendo os ângulos externos e verifique o fechamento angular. Calcule os ângulos internos conhecendo os ângulos externos e verifique o fechamento angular. Então aqui já muda a figura, porque eu tenho que fazer o fechamento angular com um ângulo interno. Para isso eu tenho aqui os ângulos externos. Então primeiro eu tenho que descontar 360 de cada um deles para ter o ângulo interno. E como são 3 menos 2 dá 1, eu somo todos, ó, 180 menos 2 dá 1. 180 graus, como é um triângulo, né? 3 menos 2 dá 1, 180 vezes 1, o fechamento angular tem que dar 180. Aí eu vou somar os 3 ângulos internos e vi que deu 180 graus, 00 minutos e 3 segundos. Não fechou 180 redondo. Sobraram 3 segundos. Erro angular de 3 segundos no somatório dos ângulos internos de fechamento, considerando o fechamento angular. Muito bem. Calcule o fechamento dos ângulos internos no polígono abaixo. O polígono abaixo tem 4 vértices, vai ser 2 vezes 180, vai dar 360 graus o fechamento. 360 graus tem que ser o fechamento dos ângulos internos. Mas aqui eu tenho os ângulos externos, então eu tenho que pegar 360 menos 270, 0341, 270 menos 270, 0058, 270 menos 269, 5422,
270 menos 270, 0,104. E eu vou ter a relação dos ângulos internos. Eu vou somar cada ângulo interno calculado e tem que fechar 360 graus. Que é n menos 2 vai dar 2, vezes 180 vai dar 360. Tudo que for diferente de 360 é o erro angular de fechamento. Então isso aqui fica como exercício alternativo para praticar.